Olha aí, meu amigo, mais um partido está perigando sair do apoio do governo Lula. Um dos mais fiéis, por sinal, que é o PDT, o partido do Ciro Gomes. Pois é, meu amigo. Isso está realmente com risco de acontecer porque há uma insatisfação por parte do partido em relação ao governo Lula, notadamente naquilo que se refere à tal reforma ministerial que prometeram, fizeram apostas e aí ficaram fazendo uma série de conjecturas e não aconteceu, obviamente. Então, o partido se sente escanteado pelo governo Lula. O partido se considera um dos mais fiéis dentro da base de apoio e não está recebendo a moral que gostaria. O que vai acontecer, meu amigo? A tendência é seguir o padrão de outros partidos que estão botando um pezinho fora do governo Lula. Não se iluda, isso vai acontecer para valer quando o governo estiver desmoronando. Aí todo mundo sai de uma vez, todo mundo vira oposição. Enquanto ainda dá para morder alguma coisa dentro do partido, dentro do governo Lula, os partidos vão continuar fazendo. Mas já é um indício muito importante de que, de fato, o governo Lula está extremamente enfraquecido. Vamos conversar então sobre esse assunto? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Do que se trata essa insatisfação? O PDT, partido do Ciro Gomes, não é um grande partido dentro da composição da Câmara dos Deputados, né? Veja aqui que o PDT, qual cor que vai estar aqui, né? Rosa, esse partido rosa aqui. Então, é esse grupinho de deputados aqui, dessas bolinhas rosa, que são o PDT. Então, no cômputo geral, é pouco, pouquíssimo, de maneira assim, a garantir ou não algum grau de negociação por parte desse pessoal. Lembrando, a maior bancada é do PL, de um partido de oposição. Agora, o que importa realmente para a governabilidade é o total de partidos de oposição ou de base, de situação. E dentro dessa análise aqui, você pode ver que o PDT é uma bancada que está minguando ano após ano. Isso aqui enfraquece o partido, sem sombra de dúvidas, né? Então, perdeu 9. Eu tô olhando errado aqui, né? Perdeu 2, tá minguando, mas perdeu 2 em relação à eleição de 2022. Essa notícia que eu tô vendo é logo depois da eleição de 2022. Então, eles perderam 2 deputados nessa brincadeira, estão com 17 agora. Então, não é exatamente muito grande a participação do PDT. Só que eles têm em seu favor o fato de que votam muito com o governo Lula. Lá em 2023 foi feita uma análise a respeito dos partidos. Quem tem esse azul escuro aqui apoia o governo integralmente, incondicionalmente. Esse pessoal que tem o azul claro apoia em parte, é o centrão mesmo, mais fisiológico, tá aqui. E o vermelho é a oposição declarada ao governo Lula. Então veja aqui, né? Vamos lá, com calma, devagar com o andor. Oposição, mas o pessoal estima, né, que numa possível PEC, estimava naquela época, né, uma possível PEC, o PL poderia dar 10 votos para o Lula. Caramba, 10 votos do PL. E o PSDB, barra Cidadania, a federação aqui, 10 votos de 18, ou seja, mais da metade. Para mim isso aqui é apoio e não oposição. Enfim, né? O PDT é realmente aqui um partido que fecha total com o governo Lula, de acordo com essas perspectivas. Isso tem acontecido. O próprio partido falou que fecha mesmo com o Lula. Dos 18, aqui estava falando 18, eu acho que deve ter mudado alguma coisa depois da eleição, na composição da Câmara, mas enfim, mudou a variação foi uma só. 18 votos de 18. Então o partido fecha 100% com o governo Lula. Sendo que é um partido que tem um ministério. Então, esse é o ponto de argumentação deles. O ministério é o do Carlos Lupe, que é esse camarada aqui, não é? É isso mesmo, que é o cara do INSS, da Previdência Social, salvo engano, né? Então, é o ministro que o partido tem, isso aqui é o Carlos Lupe, que comanda o Ministério da Previdência Social. Então, de fato, o Carlos Lupe é ministro do governo Lula, participa do governo, portanto, mas o PDT acha que isso é pouco e é mais um partido que vai tentar morder mais um pedaço do governo Lula.
esqueci de botar a vinheta, né? Mas, enfim. Então, há nos bastidores, conversas de bastidores, é claro, uma insatisfação em relação ao Lula, insatisfação em relação ao governo, a articulação que tem sido feita. Então, tem muita gente do Centrão de vários partidos, União Brasil, do próprio... Qual que é o outro partido lá, o grandão, que teve o PSD, né? Caramba, o PSD ficou o maior partido do Brasil nas eleições municipais, cresceu para cima do governo também, todo mundo querendo uma fatia maior do governo Lula. E dá até pra gente considerar a partir daqui o número de ministérios, porque mudou quase nada, não tem reforma ministerial nenhuma até o momento. Veja aqui então que União Brasil e PSD, e claro, o PSB, né, que é o partido do Geraldo Alckmin, estão nas principais colocações no que se refere a ministérios, só que o PDT quer mais participação no governo. Qual tipo de manifestação isso pode significar? Tem algumas possibilidades. O Lula não mexeu em nada em matéria de reforma ministerial. Mexeu ali as cadeiras dentro do que já pertencia ao PT, apenas para afagar alguns egos e nada além disso, né? O pessoal acredita ainda que vai ter movimentações no gabinete ministerial, mas convenhamos, agora a gente já está com quase 2 anos e meio de governo Lula. Vai mudar por quê? Teve que tirar o Juscelino Filho porque foi obrigado praticamente. É a mudança mais recente. Então o governo Lula não tem interesse nenhum em fazer mudanças. Isso deixa os partidos pistola, obviamente. Então, o PDT tem reclamado aqui, junto com outros partidos, que o Lula não valoriza os partidos que caminham junto e são mais ideologicamente alinhados à gestão petista. Então, o problema hoje que o PDT vê é que o partido tem só um ministério e esse ministério não é tão importante porque ele não traz ganhos políticos significativos, que é o Ministério da Previdência Social. Um ministério que não tem muita massa de manobra também. As regras estão postas e não há muito o que se fazer nesse sentido. Acaba sendo um prêmio de consolação para um partido que é menos importante para o governo Lula. Então, um cara grande dentro do partido, do PDT, falou que a legenda não se sente bem tratada pelo governo, dentro do governo, e que isso foi tratado lá tanto com o Alexandre Padilha quanto com a sucessora dele, a Gleisi Hoffmann. Por quê? A avaliação que o pessoal do PDT faz é, ok, o partido é menor, mas proporcionalmente falando, o partido entrega os mesmos votos que, por exemplo, PSD e União Brasil, que tem 3 ministérios cada um e firmaram uma aliança muito mais relevante com o Lula. Então, eles falam aqui, né, que comeram pão que o diabo amassou na época do Bolsonaro, mas estavam ali fazendo parte da oposição o tempo todo, sendo que esses outros partidos não, partidos muito mais aproveitadores. É claro, né, eles estavam no ministério antes no governo Bolsonaro, continuam no gabinete ministerial agora no governo Lula, né? Vai rolar isso aí? Não vai. O Lula não vai dar moral para esse pessoal que fecha sempre com ele, né? Ninguém se importa com isso. A única possibilidade, a única forma real do PDT ganhar um ministério extra no governo Lula ou um ministério melhor seria se o Ciro Gomes viesse a concorrer novamente à presidência da República, e a gente sabe que o Ciro Gomes tira muito voto do Lula, principalmente no primeiro turno, né? Então, se isso acontecesse, o Lula poderia atuar para tirar essa ideia do Ciro Gomes e negociar algum ministério com ele para agora e para um possível novo mandato, justamente querendo conseguir angariar a lealdade do partido até as próximas eleições, pelo menos, né? Vai conseguir? Veja, o PDT é um partido muito mais alinhado do que os outros de fato. Isso aí é uma realidade. Agora, paciência tem limites para todo mundo. E tudo vai depender do capital político do Lula. Se ele continuar perdendo poder, perdendo relevância e levando porrada nas pesquisas, até o PDT é capaz de largar o governo, porque quando o barco está afundando, meu amigo, todo mundo procura um bote salva-vidas. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.